Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai acompanhar isso aqui e sejam todos bem-vindos à minha loucura. Riana da Cunha, aqui de BH, soltando o verbo. Carvão, dá oi pra galera. Nessa que é a última de 10. Eu estive aqui com vocês durante 10 dias, fazendo o que eu sei fazer: poesia e protesto. Dessa vez eu não cantei, eu não toquei violão. Dessa vez não teve música autoral. Eu vim trazer o que me levou para a arte. Comecei como poetisa e isso está impregnado em mim. Eu sou poetisa. Todos os dias, em todos os momentos. Esse é o meu crivo. Essa é a minha forma, a minha maneira de filtrar o mundo. Né, Carvão? Né, meu bem? O Carvão é um grande amigo, gato preto, gato de bruxa, e hoje parece que ele sabe que é a última live. Ele só apareceu em uma delas e foi só o rabo. Hoje ele veio aqui e ficou, tá aqui no meu colo, pelo menos um pouquinho, deu as caras para vocês. Essa é a última live da série. Eu não estou no meu melhor dia e todos temos o direito de não estar, mas vou cumprir a meta, vou improvisar aqui para vocês as poesias. Se houver sugestão de tema, tem um tema que ficou de ontem, tá? O meu amigo Reinaldo José da Sub-Rosa pediu que eu fizesse um poema sobre resistência. Como já estava esgotado o tempo da live de ontem, ficou para hoje, eu vou cumprir, tá? E os demais que quiserem sugerir temas, estejam à vontade. Essa é a ideia. E essa questão do carvão tá aqui hoje, eu acredito que não seja por acaso. Os gatos são muito sensitivos. E como eu disse, eu não estou num dia muito bom. E ele deve ter sacado isso e veio aqui me dar essa moral. Né? Ele não costuma ser muito afim. Quando eu pego o violão ele sai, quando eu pego a gaita ele sai, quando eu vou falar gravando ele sai. E hoje ele tá mais envolvido aqui, eu não sei o que aconteceu com ele. Assim, a minha mãezinha que precisando de mim e eu sei. Eu amo, cara, amo animais. Originalmente eu queria fazer medicina, não tive condições porque eu sou uma pessoa que não tem recursos financeiros. Medicina eu curso o dia inteiro, eu já tinha uma filha, eu precisava trabalhar, então eu optei por fazer ciências biológicas, que acaba sendo uma coisa que te vincula ainda mais à natureza. Me saí muito bem no curso, foi uma experiência muito legal, muito enriquecedora e o universo conspirou para ser assim. Carvão já se despediu, ele veio mesmo me dar esse up para eu começar a live. Como não tem sugestões ainda, eu vou fazer a primeira poesia atendendo então a sugestão do Reinaldo e vamos falar sobre resistência. Resistir é permanecer convicto. Resistir
é manter a crença, a vontade, o sonho, a luta. Resistir é para aqueles que caminham em sendas misteriosas, às vezes, dificultosas, muitas vezes, mas que lhes são verdadeiras. Desbravar é algo intuitivo e difícil. Manter a coragem, permanecer firme, não se abalar dentro do que você acredita. A vida deveria ser algo mais produtivo, mas infelizmente as pessoas se complicam, as pessoas dificultam, as pessoas se repelem, se sabotam, se enfraquecem, perdem boas convivências, bons relacionamentos, boas parcerias, porque o ego mina as bases de qualquer resistência. Isso porque a resistência existe e é sólida quando se consegue criar um conceito real de coletividade. Pessoas, indivíduos batalhando por objetivos comuns, por bens maiores, por causas importantes e válidas, mas a fraqueza do ser humano é a vaidade, é o ego. A igualdade entre os seres seria uma vitória inenarrável, incomensurável. Mas, infelizmente, esse instinto de competição, essa ambição e a enorme dificuldade em lidar com o sucesso, as vitórias, o bem-estar do outro, nos tornam frágeis, nos tornam sós e nos tornam muitas vezes incapazes de permanecer resistindo por algo que vale mais. A tendência esperada é que a gente evolua, amadureça e consiga abrir mão
dessa rivalidade desnecessária, se aliando aos iguais e aos diferentes, no sentido de que ninguém é igual a ninguém. Ninguém é perfeito. Perfeição não é desse mundo, não é desse plano. Mas a partir do momento que você compreende que o outro tem os defeitos e limites dele, mas que vocês conseguem sincronizar as intenções, as metas, os anseios, os desejos, a luta na coletividade se torna possível, se torna real, e o êxito do outro é o seu. E o aprimoramento do outro faz parte do seu. Resistência é mais uma palavra, se tornou apenas mais uma palavra banalizada, empregada em situações que não tem nada a ver com resistência. Preparem-se para algo maior. Se aliem a quem acredita nisso também. Perseverem nessa luta pelo que é real. Porque surreal, mentiroso, covarde, já tem muita coisa e muita gente nesse nosso planeta de seres falhos em processo de franca evolução. Então esse foi o tema que ficou de ontem, sugestão do meu amigo Reinaldo José, resistência. Bem-vinda, Juliana Freitas. Márcia, você tá aí de novo. Deu uma fugidinha do trabalho, que bacana, me sinto honrada para acompanhar aí essa última live, nessa viagem louca que eu faço aqui. Fica à vontade, viu, Juliana, para fazer sugestão de temas. Mainha, eu tô te vendo aí também. Fique à vontade também, me conhecendo bem como você conhece, para fazer sugestão de temas. Eu tenho certeza que vai e pode enriquecer a parada, tá? Eu vou fazer uma poesia independente das sugestões para não perder tempo, já que é a última live, sobre... Desculpa, a garganta não está muito boa. Sobre vícios. Ok? Então esse próximo poema vai se chamar Vícios. Oi, Daniel. Bem-vindo. Meu namorado, tá, gente? Chegando aí a bordo dessa nave, no momento em que eu vou falar uma poesia sobre vícios.
devido ao fato de sermos incompletos, falhos, frágeis, emocionais, muitas e muitas e muitas vezes nós sucumbimos aos vícios. E quando se fala em vícios, imediatamente já se pensa no julgamento. Os vícios são julgados e condenados. E muitas vezes a gente não para pensar as circunstâncias, o desespero, a carência afetiva, a dor que levaram aquela pessoa ao vício e que não lhe dão forças, muitas vezes para se livrar do vício. Não existe essa história de ser mais forte, ser mais fraco por não ceder ao vício. O ser mais competente, mais capaz, num momento de fragilidade, pode sucumbir a algum vício. A questão é que a gente tem uma distinção entre vícios lícitos e ilícitos. A sociedade engole bem vícios como a nicotina, o álcool, que matam. O sistema de saúde está cheio de pessoas em tratamento, morrendo, sequelados pela nicotina, sequelados pelo álcool. O açúcar é um vício, o sal é um vício, o condimento é um vício, a carne é um vício. E por que a gente só vê também o lado negativo do vício? Estar sóbrio pode ser um vício. Fazer atividade física pode ser um vício. Amar pode ser um vício. E eu detesto um rótulo que se ergueu, que é o noia, o noiado, atribuído a pessoas que geralmente dependentes químicos, geralmente crack. Eu conheço noiados viciados em álcool. Eu conheço noiados que são viciados em cocaína. Eu conheço noiados que são viciados em nicotina. Eu conheço noiados que são viciados em mau caratismo e que não dependem de droga nenhuma para isso. Então, o vício é um hábito do qual você não está disposto ou preparado para abrir mão. E muito cuidado ao colocar, às vezes, pessoas sem amparo e opção, pobres coitados, como noiados. Na sua família, pode ter um noiado bem empregado, dentro do sistema, respeitado e ainda assim um noiado. E eu conheço pessoas
rotuladas como noiadas, que mantém o caráter delas. Que eu já vi em circunstâncias vexatórias, extremas, e que nem assim perderam o caráter. Então, cuidado. Você pode ser um viciado, julgando outro viciado. Ninguém sabe o tamanho dos precipícios que estão dentro do outro, dos traumas, sofrimentos e dores. E a gente tem um hábito horroroso de achar que estamos sempre certos, que somos impecáveis e que o outro é o noiado, o outro é o viciado. Cuidado com o julgamento sobre vícios. Pese mais o caráter das pessoas e as lutas pessoais. Conheça melhor as pessoas. Muito obrigada. Eu vi que passou um monte de coisa aqui, deixa eu atualizar. A Daiane chegou. Olha, você acabou vindo, Daiane. Deixa eu ver aqui. Ela passou para desejar um oi, desejar sucesso na última live. Ela tinha um compromisso, ela nem viria. Ela me avisou e passou aqui para me dar esse salve. Obrigada, Daiane. A Juliana Freitas fez uma sugestão de tema que são rótulos. De certa forma, eu acabei de falar sobre né? O rótulo de viciado, rótulo de noiado, aquela coisa de você se sentir confortável para jogar o outro na parede e julgar as escolhas dele ruins ou não. Ação e reação é a lei que prevalece. Se a pessoa faz boas escolhas, ela vai arcar com isso. Se ela faz escolhas ruins, ela também vai. Aí não entra Deus, não entra física, energia, universo, natureza. Se você age de uma maneira, o universo te manda de volta, sem dúvida. Então, Juliana, vamos atender o seu pedido. Eu disse que atenderia a todos e essa é a nossa última live. A Juliana esteve aí ontem, não sei se esteve anteriormente, a minha memória para nomes é péssima. Então, rótulos. O que são rótulos? Rótulos são pré-definições, são opiniões, são estereótipos, são julgamentos aplicados ao outro ou impostos ao outro. Rótulos são códigos de barra. Você é isso e só pode ser isso. O que está dentro dessas barras. Isso é a gente transferir para o outro a nossa própria limitação. Quando você rotula uma pessoa, você está espelhando nela a sua própria limitação. A pessoa é vagabunda, a pessoa é louca, a pessoa é viciada.
A pessoa é... E aí entram os rótulos preconceituosos. A pessoa é boiola. A pessoa é... é negão. A pessoa... Rótulos são um equívoco. A sua criação é um equívoco que veio para justificar as falhas pessoais, a nossa incapacidade de lidar com a diferença e às vezes com os defeitos do outro. Você não tem que concordar com o defeito do outro. Defeito. Porque nem sempre é defeito. Mas você tem que respeitar. Você tem que respeitar. Enquanto ele der provas de que mantém a sua humanidade, enquanto ele não prejudicar outras pessoas, enquanto ele tiver um mínimo de dignidade no aspecto de convívio, você precisa respeitar o outro e você não tem o direito de rotular ninguém. Olhe-se no espelho, atribua a você os seus próprios rótulos e rompa com eles. Rótulos foram feitos para ser rompidos. Porque rótulos corrompem as pessoas. Rótulos foram feitos para serem superados. Porque rótulo corrompe a pessoa e não a outra, corrompe você. Isso são rótulos. Obrigada pela sugestão, Juliana. Todos somos rotulados, tá? Lendo aqui a sua fala. Não, principalmente se você não se adequa à normalidade. Aí você é rotulado. Acostume-se a isso e rompa os rótulos, Juliana. Vá além deles. Salve, salve, Vicente Vieira, poeta, compositor, musicista da cena autoral, tá aí hoje me prestigiando. Muito obrigada. Deixa eu ver o que mais que a Juliana tá falando aqui. Ô Juliana, essa questão que você tá falando aqui, ela disse o seguinte, gente, eu já virei até ponto de referência, tipo, tá vendo aquela gorda ali, virando a esquina? Cara, gordofobia é outra parada. Assim, que a sociedade não tem um mínimo de misericórdia. E é só isso, gente. Magro, gordo, baixo, alto, branco, preto. Isso é só uma embalagem, cara. Isso não define quem a pessoa é. E todas essas formas, todas essas embalagens são valiosas, preciosas, merecem todo o respeito. Eu tenho amigas que têm uma dificuldade enorme para comprar roupa. E isso é um absurdo. Eles estipularam uma coisa medíocre, ridícula, egoísta, que é PMG. Da onde que eles tiraram que o ser humano tem que ter essa modelagem? Eles colocam aquelas Miss esqueléticas lá, coitadas, que vivem numa dieta que quase mata as mulheres, anoréxicas, com altos problemas psicológicos, para manterem-se naquela forma e chegar ali e ter aquele momento de puta merda. Puta merda. Eu acho que... E ainda chama Miss Universo.
Se existe vida fora daqui, como eu creio, e vida inteligente, eles devem ter uma vergonha da gente, quando chega ali, aquela mulher sendo escolhida, eleita, como representante de um universo de mulheres. Entendeu? Ela não representa nem o nosso mundo, a realidade das mulheres aqui desse planeta. A Juliana tá falando outra coisa. Quando você encontra uma roupa que se adequa, uma roupa GG, ela é denominada tamanho especial e você paga mais caro por isso. Qual é a lógica disso, gente? Qual é a lógica? É a mesma irracionalidade do racismo. Do branco que se acha melhor que o negro, do magro que se acha melhor do que o gordo. Por favor, onde foi parar a nossa decência? Isso é vergonhoso. Juliana, eu sinto muito que você tenha que passar por esse constrangimento e que todas as mulheres precisem passar por situações vexatórias assim. Eu tenho uma situação bem menos grave que acontece comigo, porque eu tenho um pé minúsculo. Eu calço 34, 35. Então o que acontece é que eu não acho sapato do jeito que eu gosto de usar. Falando sobre não achar roupa, eu não acho sapato. Eu adoro bota de salto e eu não consigo achar quase nunca bota na minha numeração. Eu tenho que comprar o 35, o 36 e calçar uma bota maior do que o meu pé. E se isso é uma coisa muito menos grave, eu imagino o que é você procurar uma roupa para você vestir, se sentir bem e não encontrar. E quando encontrar, ter que pagar mais por isso. Isso é o mau caratismo do ser humano. Que aí são os rótulos mesmo, Juliana. Eles definiram que o normal é CPMG e o que está fora disso é anormal. Sem palavras. Claro que você é bem resolvida. E certa está você, Juliana. As mulheres têm que se empoderar. As pessoas têm que se empoderar. Superar essas aparências, esses rótulos, essas definições de normalidade. E o que vale é o que está dentro de você, o que você faz, a sua atitude. Não se prenda aos rótulos do sistema, aos rótulos que estabelecem e tentam estabelecer o que e quem é melhor. Rompam isso, me ajudem, por favor. Rompam isso. Parabéns, Juliana, se você é bem resolvida, certa está você, vitória sua, e eu sei a barra que deve ter sido para você conseguir sair fora desses estereótipos que eles tentam impor. Viu? Fico orgulhosa de você e essa é a luta, não só sua, deve ser a luta de todos nós. Reinaldo José chegou aí, o seu poema foi o primeiro. Resistência, sua sugestão de ontem no final da live, foi o primeiro poema, viu, Reinaldo? Você perdeu, então você assiste aí depois. Ô, gente, o tempo já acabou. Já são 11h35, tá? Então, eu quero agradecer a todos vocês. 10 dias de live, meta cumprida, muita coisa aconteceu, muita coisa importante trouxemos para cá.
para serem discutidas, para poder a gente se lembrar de nossos defeitos e que somos seres falíveis, imperfeitos, que a gente pode melhorar sim, que ser estanque, que se achar não tá com nada, a gente tem que se amar, se lapidar, lutar por nós, lutar pelo outro, se unir, ser real, ser verdadeiro, ser autêntico, dar um basta na hipocrisia, chutar a bunda dessa galera acomodada, reacionária e conquistar o espaço de igualdade para todos, de liberdade de expressão, um espaço onde a arte nos represente, que os artistas sejam pessoas corajosas, reais, sem falsidade, tá? Acabou, Juliana. Na verdade, a gente já passou um pouquinho do tempo. E sim, com certeza o seu caráter é muito maior do que qualquer dimensão material que esse pessoal possa definir como certa ou errada, Juliana. Você vai assistir inteira, tá? Terminando, Reinaldo. E outra coisa, gente, o Reinaldo me lembrou de uma coisa. Eu tô salvando essas lives, estão ficando aí nas minhas mídias de Facebook, mas também no YouTube. As 9 que passaram já estão lá. Essa eu vou salvar e vou jogar lá. Então, se você quiser assistir alguma live que você perdeu, se você quiser ver qual foi o delírio, a loucura, o grau de alucinação que rolou aqui, então acessa lá o YouTube, Rihanna Solta o Verbo, Poesia e Toda a Arte, que é o nome do meu projeto, e vocês encontrarão tudo por lá. Não cortou nada, não editou nada, com raiva, com tristeza, com fúria. Teve uma aqui, acho que foi ontem, eu falei palavrão, porque eu fiquei muito indignada. Não, tá tudo lá. Se eles não censurarem, vai ficar. Eu não tenho, como eu disse ontem, eu não tenho que ser polida, eu não tenho que ser certinha, eu não tenho que ser delicada em situações que a gente está em posicionamento de defesa, que a gente está insatisfeito, revoltado, indignado. E a minha última fala é gratidão. Fora Bolsonaro, genocida, milicianos. Fascismo não, racismo não, nazismo não, homofobia não, luta antimanicomial sempre. Somos todos iguais e é nisso que eu acredito. Fui. Sacou?